Bom, eu acabei de almoçar e consegui achar um tempinho aqui, talvez vai dar ali, para gravar esse vídeo antes de começar os atendimentos da tarde. Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer um vídeo legal nesse tempinho que eu tenho. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta aqui desses vídeos, então eu estou trazendo um tema para a gente refletir, te fazendo o convite a tirar um tempinho do teu dia para que a gente possa pensar juntos e dentro da medida do possível estabelecer aqui um diálogo, uma conversa. No vídeo de hoje eu queria fazer um fechamento desse tema que a gente veio conversando ao longo dos últimos vídeos, né? Nos últimos vídeos a gente falou sobre essa ideia de um lar, de um lugar para onde retornar, um lugar que eu gostaria de construir, criar, cultivar na minha vida, né? Esse lugar que é o nosso ponto de referência, onde a gente se sente confortável, seguro, tranquilo, realizado, enfim, que a gente associa com essa sensação de bem-estar, né? E eu vou falar isso de novo, mas eu acho importante, né, a gente lembrar que a gente está falando desse lar, a gente está usando essa figura de linguagem, mas não vamos nos restringir à ideia de um lar, de um lugar físico, né, de um ponto no espaço, mas pensar também nesse lar mais associado a alguns referenciais internos, à nossa experiência subjetiva, aos nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? A gente pensar que esse lar, né, talvez, ou melhor do que pensar num lar, talvez pensar nessa sensação, nessa experiência de sentir-se em casa. Esse é o nosso objetivo, esse é o cerne, o tema que a gente está conversando e que a gente veio desenvolvendo ao longo dos últimos vídeos. E por que eu resolvi fazer esse fechamento agora? Porque assim, a gente conversou sobre conforto, a gente conversou sobre segurança, a gente conversou sobre descanso, a gente conversou sobre plenitude, mas eu acredito que nesse momento a gente chegou no cerne da questão, no ponto principal, que é a questão do equilíbrio. A gente conversou no último vídeo, falou sobre esse equilíbrio, né, sobre excessos e faltas, né, sobre essa ausência de como excessos e faltas estão associados a um desequilíbrio, né, e como a gente pode lidar com eles para buscar esse ponto de equilíbrio que a gente associa com a sensação, a experiência subjetiva de sentir-se em casa, né? Então a gente está pensando aqui esse lar como um ponto de equilíbrio, né? Um lugar onde eu me sinto bem ou um estado interno de bem-estar. Essa é a nossa referência, né? E eu gostaria de começar pensando aqui, né, justamente nesse lar, nesse ponto de equilíbrio, talvez trazer para uma outra, botar em outras palavras, que a gente pensasse em como eu gostaria que a minha vida estivesse, ou então, como eu gostaria que a minha vida continuasse. Por que eu estou trazendo aqui essa ideia de, né, esse estivesse e continuasse? Porque a gente está falando que nos momentos, nas situações da nossa vida, muitas vezes a gente vai estar ou buscando esse equilíbrio ou tentando manter ele, né? A gente vai estar em situações de, às vezes, contextos, situações onde eu estou num estado de desequilíbrio e estou buscando me aproximar desse equilíbrio, ou então que eu estou nesse estado de equilíbrio, estou me sentindo bem, estou me sentindo em casa e vou tentar ajustar os meus comportamentos, meus pensamentos, meus sentimentos para me manter nesse estado, para continuar num estado de equilíbrio, evitando um estado de desequilíbrio, né? Então eu vou estar numa situação ou em que eu sei como eu gostaria que a minha vida estivesse e vou tentar me mover para esse ponto, ou vou estar numa situação em que eu sei, né, como
eu sei como eu gostaria que a minha vida continuasse, eu estou tendo essa experiência, eu quero manter ela, vou tentar manter ela, né, por um maior período de tempo possível. Então, assim, a primeira coisa quando a gente está falando aqui, e eu quero fazer um breve parênteses, é a gente perceber que a gente está falando desse movimento, né, de desequilíbrio e equilíbrio, de ir de um lado para o outro. Mas existem esses polos, esses extremos, digamos assim, de total desequilíbrio e de total equilíbrio, tá? Normalmente, esses polos, esses extremos, eles não vão estar presentes na nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Dificilmente vai ter uma situação em que eu vou estar num contexto de pleno desequilíbrio, onde eu gostaria que a minha vida fosse completamente diferente, ou onde eu gostaria que eu fosse completamente diferente. Não vou querer manter nada dos meus comportamentos, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Eu queria que tudo mudasse. A gente está falando aqui de um estado de completo desequilíbrio. E também, dificilmente, a gente vai ter esses momentos onde eu vou estar sentindo que a minha vida está perfeita, está exatamente como eu gostaria, que eu sou exatamente a pessoa que eu gostaria de ser, que os meus comportamentos, meus pensamentos, meus sentimentos estão completamente equilibrados, um estado de pleno equilíbrio, em que eu não vou querer que nada mude. Esses extremos, eles dificilmente vão fazer parte da nossa vida, tá? A gente pode até ter uma certa sensação de estar num desses pontos, mas normalmente, né, nesses momentos, se a gente olhar com mais calma, a gente vai ver que a nossa percepção sobre esse ponto de equilíbrio, ela está meio enviesada, ela está meio distorcida. Sempre tem algo que a gente vai querer mudar e melhorar na nossa vida, e sempre tem algo que a gente valoriza, que a gente gosta, que a gente quer manter na nossa vida, em nós mesmos, nos nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. Então, esses extremos, esses polos, né, de desequilíbrio e equilíbrio, eles dificilmente, tá, vão fazer parte da nossa vida. Mas pode ver que quando a gente está falando, apesar de a gente estar falando aqui de equilíbrio, eu estou falando muito também de um certo movimento, de estar num estado de desequilíbrio e buscar um estado de equilíbrio, ou então estar num estado de equilíbrio e estar tentando evitar, né, ou estar evitando se aproximar, voltar a um estado de desequilíbrio. Eu não estou falando aqui do que a gente poderia chamar, o que eu gosto de chamar de um equilíbrio estático. O que é esse equilíbrio estático? É bem aquela ideia de ficar parado, né? Como se, por exemplo, eu pudesse equilibrar aqui na mesa um palito de dente, uma caneta, vamos pegar a caneta, né? Como se eu pudesse equilibrar essa caneta e, achando esse ponto de equilíbrio, pronto, eu solto ela, ela se mantém ali, ela continua, não muda, fica até alguma coisa, né? Até eu vir aqui interferir e mexer nela de novo. Essa situação a gente está falando, né? Ou isso é o que eu gosto de chamar de um equilíbrio estático, onde eu posso encontrar esse ponto de equilíbrio, achar esse ponto de equilíbrio, chegar nele e eu parar, não mexer mais e vai continuar equilibrado. Isso não acontece na nossa vida, né? A nossa vida não é desse jeito, ela não funciona como ideia de um equilíbrio estático. A nossa vida, quando a gente está falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde física, de saúde mental, a gente está falando muito mais do que eu gosto de chamar de um equilíbrio dinâmico. O que é um equilíbrio dinâmico? A imagem que eu gosto de usar para a gente conseguir entender bem esse equilíbrio dinâmico é a imagem de uma corda bamba em um navio no meio de uma tempestade. Então, imagina que tu está tentando te equilibrar numa corda bamba, tá? Existe um ponto de equilíbrio ali, mas dependendo de como eu me mexo, dependendo de como eu chego naquele ponto de equilíbrio, ele vai se modificar um pouco. Eu tenho que estar sempre fazendo um certo ajuste
sempre me movendo para me manter nesse ponto de equilíbrio. Se essa corda bamba está em cima de um navio, ela está num navio, então o navio vai se mexer, a corda bamba vai se mexer. Tem várias coisas que influenciam direta e indiretamente nesse meu ponto de equilíbrio. Agora, se esse navio está numa tempestade, nossa, mais ainda, esse ponto de equilíbrio vai se mover. Eu tenho coisas que afetam o navio e que vão afetar a corda bamba. Eu tenho um vento da tempestade que vai me empurrar de um lado para o outro, né? Então, assim, tem muitos e muitos elementos que vão influenciar nesse ponto de equilíbrio. O que a gente está falando aqui? Que existe um ponto de equilíbrio, mas esse ponto de equilíbrio ele não fica parado, ele não está sempre no mesmo lugar, ele não é sempre do mesmo jeito. Existe um ponto de equilíbrio, mas esse ponto de equilíbrio se move, esse ponto de equilíbrio ele se altera ao longo do tempo. Então, se eu fico parado e esse ponto de equilíbrio se move, o que vai acontecer? Eu entro num estado de desequilíbrio. Se eu consigo me movimentar, né, me modificar ao longo do tempo, mas que esses movimentos, essas mudanças estão de acordo com o movimento desse ponto de equilíbrio, aí sim eu consigo encontrar esse ponto de equilíbrio, aí sim eu consigo me manter num estado de equilíbrio. A gente está falando aqui desse equilíbrio dinâmico. Então vamos voltar ali, a gente vai estar sempre nesse processo de buscar um equilíbrio e tentar evitar um desequilíbrio. Esse movimento ele é necessário para que a gente possa encontrar, criar, cultivar esse estado de equilíbrio. A gente está falando aqui de um processo. Um processo de equilibrar-se, muito mais de um processo de equilibrar-se do que de um equilíbrio em si. Se a gente vai associar, vamos fazer um paralelo aqui com qualidade de vida, bem-estar. A gente não está falando aqui de uma receita, de uma definição, de bem-estar é isso, qualidade de vida é isso, se tu vive desse jeito, então tu tem esse bem-estar, tem qualidade de vida, tu está nesse estado. Não, a gente vai pensar que qualidade de vida e bem-estar vão mudar conforme a situação, conforme o momento, E a gente vai precisar estar sempre se movimentando, se adequando, buscando um estado de equilíbrio, evitando um estado de equilíbrio, sempre nesse processo de equilíbrio dinâmico. Trazendo bem para a clínica, quando a gente fala de saúde mental, é exatamente a mesma coisa. Por isso que a gente fala tanto, o psicólogo gosta daquela palavra depende. Porque quando a gente está avaliando e pensando saúde mental, olhando para os nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos sob uma perspectiva de saúde mental e qualidade de vida, não dá para a gente dizer que esse pensamento é certo, esse comportamento é certo, esse sentimento é certo. Depende do contexto. A gente tem que pensar ou olhar para isso com um olhar de funcionalidade. A gente tem que olhar para isso com um olhar de ver se está adequado ou não, se promove, se me aproxima de uma qualidade de vida, de uma saúde mental, de um estado interno de equilíbrio, ou se me afasta e me leva para um estado interno de desequilíbrio, para uma situação de mal-estar, de falta, ou de baixa qualidade de vida. Então a gente está falando aqui desse processo de um equilíbrio dinâmico, mais de um ato de uma intenção de equilibrar-se, do que de um ponto exato, de uma definição exata e imutável de equilíbrio. E aí, ao longo desse processo, algumas coisas, algumas reflexões, elas são interessantes. E aí a gente chega nas nossas reflexões dos vídeos anteriores, onde a gente conversou sobre conforto.
nesse processo de buscar e manter um equilíbrio, aquilo com que eu estou confortável permanece, né? Então fica a pergunta, com o que eu estou escolhendo ficar confortável? Será que tem algo que seria interessante, que eu não estou confortável e que seria interessante eu começar a ficar? Será que tem algo com o qual eu estou confortável e que não está me ajudando nesse processo de buscar e manter um estado interno, esse ponto de equilíbrio? Se a gente fosse botar na nossa imagem, né, de se equilibrar numa corda bamba em um navio no meio da tempestade, o conforto seria como se fosse uma mochila. A gente está carregando as coisas numa mochila, ou estar carregando os nossos equipamentos, digamos assim, né? Talvez na minha mochila ela esteja meio, desequilibrada, meio que pendendo para um lado. Eu posso encontrar um ponto de equilíbrio com a minha mochila pendendo mais para um lado do que para o outro. Posso, mas talvez isso não me ajude. Talvez seja interessante eu organizar a minha mochila, organizar a minha vida para que as coisas, as práticas, os comportamentos, pensamentos e sentimentos que eu vivencio promovam esse equilíbrio, promovam essa qualidade de vida, esse bem-estar, essa saúde física, saúde mental, né? Então quando a gente está falando de conforto, talvez a gente possa pensar aqui justamente nessas coisas que a gente carrega numa mochila e que elas podem nos ajudar ou não nesse exercício, nesse processo de se equilibrar na corda bamba no navio no meio da tempestade. Quando a gente conversou sobre segurança, né, a gente conversou em alguns vídeos atrás sobre segurança e eu trouxe a ideia da segurança como um equilíbrio entre controle e aceitação, que em alguns momentos eu vou atingir, né, eu vou tirar a minha segurança, eu vou promover uma sensação de segurança através do controle e que isso é legal, funciona para aquilo que está sob meu controle, mas que em situações, para coisas que não estão sob meu controle, talvez a aceitação seja uma estratégia mais interessante para promover essa sensação de segurança. Se a gente está pensando aqui, né, na corda bamba, no navio, na tempestade, o movimento do navio não está sob meu controle. A intensidade da tempestade não está sob meu controle. O que está sob meu controle? O meu corpo. Talvez, se a gente pensar na ideia do conforto, algumas coisas que eu escolhi colocar na minha mochila, né? Tem algumas coisas que estão sob meu controle. Para essas coisas que estão sob meu controle, tentar fazer o esforço, o investimento de administrar, de controlar elas, legal, é uma boa estratégia para ter segurança, para atingir, né, para cultivar essa sensação de segurança. Agora, ficar pensando no movimento do navio, na tempestade, se vai para um lado, se vai para o outro, isso não está sob o meu controle. Talvez seja interessante eu, ficar atento, porque para onde eu direciono a minha atenção está sob o meu controle, mas se o navio vai ir para cima, para baixo, vai me empurrar para a direita, para a esquerda, se o vento vai ser assim assado, talvez seja melhor eu aceitar que isso não está sob o meu controle e me adaptar, tentar me adaptar conforme a situação acontecer, né? A gente está falando aqui desse processo de buscar ou manter um estado interno de equilíbrio. Quando a gente conversou sobre descanso, né? Então, se a gente fosse pensar numa imagem, né? Vamos botar nessa imagem de se equilibrar na corda bamba no navio, na tempestade. Se a gente está falando da segurança, a gente pode pensar como é que é, eu não sei se o nome é trave exatamente, mas aquelas traves, aquela madeira, aquele pedaço, né, de ferro, não sei do que é feito, que às vezes a pessoa, né, o equilibrista leva quando ele está ali andando na corda bamba, né? Talvez a gente vai ter um ponto maior se eu levar aquela trave mais para um lado, eu estou pendendo para um excesso ou falta de controle. Se eu levar mais para o outro lado, eu estou pendendo para um excesso ou falta de aceitação. A gente pode pensar nessa
trave aí, como uma ponta dela sendo a aceitação e a outra ponta dela sendo o controle. Então eu encontrar esse meio termo adequado, ou esse ponto ideal entre controle e aceitação, né? Esse equilíbrio ideal entre controle e aceitação para aquela situação, para aquele momento, pode ser interessante, né? Fica aí essa imagem para a gente nos ajudar a entender como a segurança e o controle e a aceitação se relacionam com a promoção de bem-estar, de qualidade de vida, nessa imagem que a gente está construindo aí, né, do equilibrista na corda bamba no navio no meio da tempestade. Mas, além de conforto, além de segurança, a gente fala sobre o descanso, né, com aquela ideia de que descanso é o ato de desfazer o excesso, né? Que o cansaço viria do excesso, um excesso de atividade física, um excesso de inatividade, enfim, né? Como se o cansaço sendo fruto do excesso e que o descanso seria o ato de desfazer o cansaço e, portanto, desfazer o excesso. A gente também falou sobre plenitude, como o ato de suprir uma falta, né? Então, buscar essa plenitude seria encontrar aquilo que está faltando e tentar suprir essa falta. Sempre com essa ideia que descanso e plenitude, né, como sendo dois lados da mesma moeda. Os excessos e as faltas, eles sempre vão andar juntos. O excesso de uma coisa representa a falta de outra, né? Aquela ideia de que eles são dois lados da mesma moeda. Eu vou enxergar o cansaço, né? Ou vou enxergar o excesso, ou vou enxergar a falta, dependendo de onde eu estou olhando essa moeda, dependendo mais do meu ponto de vista, mas que eles vão estar sempre juntos, né? O que seria essa moeda? Essa moeda seria justamente o desequilíbrio, onde tem excesso, tem falta também, né? Por quê? Porque ambos são duas faces da mesma moeda. Que moeda é essa? O desequilíbrio. Então, quando a gente está pensando nesse processo de buscar um equilíbrio, a gente vai precisar de momentos de descanso, a gente vai precisar de momentos de plenitude, saber promover o descanso, saber desfazer os excessos na nossa vida e saber também promover a plenitude, suprir as faltas na nossa vida. Aí a gente pode pensar na nossa figura de linguagem aqui, né, do equilibrista no navio, na corda bamba, no navio no meio da tempestade, que às vezes a gente vai errar. Nesse processo de buscar o equilíbrio, a gente vai errar. Às vezes a gente vai cair para um lado da corda bamba, às vezes a gente vai cair para o outro lado da corda bamba. Um lado da corda bamba é o excesso, o outro lado da corda bamba é a falta, né? Então, eles são a mesma coisa, são uma queda. Às vezes a gente erra para um lado, às vezes a gente erra para o outro. Mas que isso faz parte desse processo de buscar um equilíbrio, né? Equilíbrio que vai se manifestar na nossa vida externa e que podem ter elementos externos que nos ajudam a chegar nessa sensação de equilíbrio, mas que em essência a gente está falando aqui de uma sensação, de uma experiência interna de equilíbrio, uma experiência interna de bem-estar, qualidade de vida, conforto, segurança, descanso, plenitude, enfim, todas essas sensações que a gente associa com a ideia de um lar, do sentir-se em casa, né? Então, essa é a ideia, né? Ou essa foi a ideia que a gente veio trabalhando ao longo desses vídeos. Agora, então, nesse vídeo, tentando fazer esse fechamento, essa contextualização geral, que sentir-se em casa é, então, né, sentir-se em equilíbrio. E que esse equilíbrio a gente vai estar sempre tentando promover ele. É um processo, é uma busca, né? É buscar esse equilíbrio e quando a gente consegue se aproximar dele, tentar manter. Nunca vai ser perfeito, mas a gente vai estar sempre
buscando manter esse equilíbrio e se afastar de situações de desequilíbrio. Vão ter coisas na nossa vida que vão nos ajudar, vão ter coisas na nossa vida que não vão nos atrapalhar. Dentro desse processo, talvez seja interessante a gente prestar atenção nas coisas com as quais a gente fica confortável, na nossa habilidade de promover segurança através do controle, através da aceitação, na nossa habilidade de descansar, de desfazer excessos, na nossa habilidade de buscar uma plenitude, de suprir faltas. A gente está falando aqui sempre de um processo, de um equilíbrio dinâmico, de uma busca, de uma manutenção de qualidade de vida, bem-estar, saúde física, saúde mental. Mas então, essa é a proposta de reflexão do dia de hoje. Se ela te fez pensar, se tem alguma coisa que tu gostaria de compartilhar, fica à vontade para escrever aqui nos comentários ou então entrar em contato lá pelo Instagram, @psicologia da coisa, que eu vou adorar dar continuidade a essa nossa conversa.